Afirmação para a renovação da mente, do corpo e dos negócios. Minha mente é renovada no conhecimento. Sei que eu e meu Pai somos um. Sei que a vida, a força, o poder, a sabedoria e o amor são onipresentes. E que eu sou uno com eles. Eu não mais acredito estar separada de Deus e que Ele esteja longe. Eu não mais acredito na realidade da carência, do pecado, da doença e da morte. Nutrindo-me diariamente com o conhecimento da verdade, minha mente é renovada. Pela renovação de minha mente, meu corpo, meus negócios são transformados na semelhança de Deus e da verdade. Shalom, amados! Shalom, Marcos! Shalom, Val! Shalom, amados ouvintes! Uma vez mais, aqui, sempre com muita alegria, com vocês trazendo um pouquinho dos nossos conhecimentos, dos nossos estudos, das nossas pesquisas, falando do quê? De saúde e espiritualidade, né, Marcos? E é sempre com muita alegria, porque nós amamos tudo isso, amamos o que fazemos e amamos poder compartilhar como um dos mandamentos, inclusive de um dos nossos estudos, né? A Cabala da luz, a Cabala hebraica. Superior, isso mesmo. Nós vamos falar um bocadinho hoje de um assunto que eu considero muito importante e que talvez, falta um pouquinho de conhecimento nesta área. Existe, pela lei da Grande Fraternidade Branca, os ensinamentos, aliás, da Grande Fraternidade Branca, e existe um sumário. Nós escolhemos aqui, né, por intermédio dos nossos livros, que a gente sempre fala para vocês, nossos livros pela editora Alfabeto, nós escolhemos o tema sumário das causas das doenças, né, Marcos? Por quê? Porque também, se der tempo, nós vamos entrar um pouquinho numa parte aqui que eu acho muito bacana, que são as doenças dos místicos. Já ouviram falar? Doenças resultantes da vida do discípulo. Então, nós queremos falar um pouquinho a respeito disso. Vamos ver se a gente consegue, né, ser rápidos assim, para conseguir encaixar todos esses temas por isso aqui. Que é um resumo, né? Um resumo, sempre, claro. Então, vamos começar, Marcos, pelo sumário das causas das doenças, que Sim. Eu acredito ser... É importante que nós tenhamos na mente que toda doença tem uma manifestação, uma predisposição básica, que é o resultado do mau uso da força que nós temos em qualquer vida anterior que nós tenhamos aqui na Terra ou nesta vida atual. Isto é fundamental que nós deixemos bem salientado. Por isso entra em processos de desarticulação do que nós chamamos de nível kármico. Sim. Em conexão com isto, temos que lembrar algumas afirmações que nós podemos deixar sedimentadas. Que 90% das causas de doença hoje são provenientes do corpo etérico ou corpo astral. Porque isso envolve o lado energético, né? Sim. De onde tudo provém. O uso errado da manifestação dos nossos pensamentos, da nossa energia mental. Principalmente. E o desejo mal aplicado das nossas emoções são fatores pré-determinadores da situação desqualificada que nós chamamos de doença no organismo. A mental
e físico. Haja visto que os nossos mestres ascensos sempre batem ali naquela tecla: seus pensamentos são seu destino, né? Vossos pensamentos, vossos destinos. Ou seja, nós mesmos determinamos o que nós vamos vir a ter, passar e tudo mais. Nós falamos de 90% do corpo astral e mental. Mas temos que ter o entendimento necessário que a maior parte das doenças vem do corpo emocional. Tá. Por quê? Porque a humanidade ela está ainda nos estágios atrantes de consciência. A época da Atlântida. E somente 5% das doenças predominantes são devidas às causas mentais. Isso é importante deixar bem sedimentado, né? E essa porcentagem ela vai variar de acordo com o desenvolvimento de cada raça. Nós estamos falando a nível planetário, né? Porque não é só doença, não é exclusiva só do Brasil. Sim. É nível planetário. Mundial. Então, a sua evolução e o desenvolvimento da raça é que vai determinar o aumento ou não desse percentual. Olha que vai acarretar a doença. E a manifestação são condições subjetivas que nenhum ser humano, que nenhum de nós deseja. De forma Né? alguma. Que são vitais, que são as emocionais e as mentais. Tá. E isso é muito importante, né? A conscientização. Porque nós não fazemos ideia, nós achamos que nós adoecemos só pelo que comemos, né? Pelo que bebemos, pelas nossas ações, nossos atos práticos, na verdade, do dia a dia, né? Lógico, de pensar, de agir, de sentir, das coisas que acontecem na vida material. E, no entanto, não é assim. Não, né? A coisa, ela vem... Pode nos falar. Ensinamentos que nós ministramos a Grande Fraternidade Branca na Escola de Mistérios Crisostelar, um deles é a psicologia espiritual. Tá. Nós Bem temos lembrado. 4 corpos inferiores: o corpo etérico, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico. Se a manifestação ela vem numa origem remota, ela vem primeiro como uma condição de manifestação no corpo etérico, Sim. que é o corpo de fogo, para depois vir para o corpo mental, que é o corpo do ar. Concomitantemente, quando ele passa para o corpo emocional, nesse ciclo, Que são as águas. é o elemento da água, que é das emoções, das águas em movimento, para depois manifestar-se no físico. Ele não se manifesta no físico diretamente a doença ou qualquer aspecto desqualificado. Entendi. Isso vai acarretar uma distorção na energia quádrupla que deve estar em harmonia nos 4 quadrantes da matéria, nos 4 quadrantes do corpo, que são esses que eu acabei de falar, nesse sentido. Então, indo mais um pouquinho além, tudo é relativo à saúde do ser humano, que pode ser abordada sob 3 ângulos, 3 aspectos. O primeiro, o da vida da personalidade, sobre o qual muitos de nós estamos aprendendo. O nível da humanidade como um complexo total, ou um todo, o qual começa a ser agora observado, como nós estamos passando essa pandemia, observado a um nível global. E do terceiro, da vida planetária, que é do planeta em si. E nós agora estamos começando a gatinhar e aprender um pouco. Energia do planeta Terra. Então, numa conclusão assim bem rápida, toda doença é causada pela falta de harmonia entre a forma e a vida. A manifestação e a vida. Entre a alma... tudo tem uma origem. Sim. Que é isso que precisamos compreender, né? Ter conhecimento. Que nada brota do nada. Tudo tem um processo. Então, entre a forma e a vida. Entre a alma e a personalidade. Tá. E esta falta de harmonia não existe só no reino humano, existe em todos os reinos da natureza, quando o homem, por sua obra, acaba desarticulando esse processo dos reinos
dos outros reinos. Com a destruição das matas, dos animais, com o enjaulamento, sabe? Com a pesca predatória, tudo isso, a manifestação da poluição das águas planetárias. Principalmente, né? E uma coisa assim que eu me lembro que nós mesmo ensinamos muito por conta dos ensinamentos dos mestres, né? Que você tocou no Psicologia Espiritual, o caminho ao eu sou, é o emocional, o corpo emocional por conta das águas, né? Águas internas. Isso, as águas internas, ou seja, de acordo com o momento, né, que nós estamos atravessando, assim vai estar em movimento as nossas águas. Aí entra a questão das águas paradas, das águas turbulentas, né? Ou das águas tranquilas, que vai depender muito, gostaria que você falasse disso nesse corpo, né? Vai depender muito, evidente, que é do equilíbrio, mas... Por exemplo, nas águas paradas internas, uma pessoa que é muito pacata, parada completamente no tempo. E isso também afeta, influencia muito na vida, viu? Na vida que eu quero dizer... física, né? Na profissão, na vida financeira, né? Na vida afetiva, na vida familiar, ou seja, a vida do dia a dia do ser. Então, assim, as próprias águas vão estar dando vai ter essa influência, essa interferência, o corpo emocional. Por isso que você citou, e os mestres nos ensinam que é do corpo, né, um dos corpos mais difícil de ser sanado, né, de ser assim aliviado e especialmente sanado, mesmo curado. A água interna parada significa dessa parte que a pessoa fica oprimida, ela fica sem ação. É como se você colocar uma água numa chaleira, ela fica parada. Mas se você coloca um fogo, que aí é o corpo etérico, fogo, essa água vai esquentar, então ela entra em ebulição. Mesma coisa a pessoa tomar um choque, essa pessoa que é água parada, colocar o dedo na tomada. Ela toma um choque e ela se energiza rapidamente. Sim. Porque começa a borbulhar as águas internas, né? Sim. Já nas águas turbulentas, é a pessoa que está ligada na tomada 220. E que acaba tendo vazamento, escoamento, né? Perde, na verdade, acaba tendo perdas, né? Ela tem que ter um exercício, né? Ela é extremamente movimentada, então ela é muito agitada, ela sem não para controle, há um descontrole. Isso. Então é como você abrir uma tampa grande, né? A tampa moderada, correta, né? Dos encanamentos, por exemplo, né? Que tampa uma pia, um tanque, tá ali moderado, vai descer de acordo com todo os encanamentos que tem ali para ela passar. Agora, se abre uma coisa grande, pode ser que haja o quê? Um estouramento ali dentro daquele... se fala assim em matéria de explosão. O que significa essa explosão? A pessoa desse nível, a qualquer situação, ela impulsivamente ela já se manifesta numa espécie de agressividade. Uma resposta imediata. Violência, né? Ela não usa a mente para respirar fundo, se equilibrar, depois dá uma resposta. Ela já dá uma resposta imediata, que é a primeira que vem. Entendi. Por impulso, por movimentação das águas interiores, que estão turbulentas. Vê que coisa, né? Como, nossa, por isso que se diz, nós somos uma máquina divina, porém uma máquina, né? Como é um carro, como é um liquidificador, uma máquina de lavar, e tudo tem que ter ali o divino trabalho, né? Como um motor, por exemplo, vai com óleo, né? Tem que fazer todo aquele processo de engraxamento. E no corpo humano, sem dúvida nenhuma, são as formas de pensamento, o que comemos pela mente, o que comemos pelo coração e o que comemos pela boca. Os ensinamentos sagrados afirmam isso, né? Então é muito interessante. Mas eu gostaria que você até, assim, passasse um pouco desse
sumário, sabe, dessas causas. Já estamos falando, mas assim, no que se resulta? Porque os mestres nos falam, né? Queria que você colocasse esses 3 grupos principais para que os nossos amados ouvintes possam compreender e raciocinar com a gente o que a gente está tentando explicar. A grande maioria das doenças são de origem grupal, que nós falamos, resultado de infecção ou resultado da desnutrição, entendida sob o ponto de vista físico, subjetivo e oculto. Tá. Até você poderia fazer essa colocação de uma desnutrição, o que ela pode acarretar, o que pode, você, por exemplo, para o sono, o que a pessoa poderia fazer. Dá um exemplo. Porque isso acaba causando um certo desequilíbrio, né? Essa desarmonia, como a gente está colocando. Quando o nosso corpo emocional, como a gente acabou de dizer, está em turbulência, vai afetar inclusive o nosso sono. Por quê? Porque gera uma intranquilidade também no corpo mental e, consequentemente, causa esse desarranjo onde a gente deita, né? A pessoa deita, não consigo dormir. Por quê? Porque não passa, né? Aquela turbulência, aquele mal-estar, aquela angústia, aquele movimento todo do próprio corpo emocional. Então, é como se as águas estivessem em descontrole. Até mesmo afeta os rins, né? Com a questão de, às vezes, reter, como é as águas paradas, assim como soltar demais, toda hora querer levantar-se para ir ao banheiro, né? Então, assim, para que nós possamos ter um equilíbrio natural, como a gente já vem um tempo dando dicas de coisas naturais, para nós termos este equilíbrio de saúde, né? Promover a nossa saúde. E só para lembrar, tá bom? Nós temos um site que é o crisostelar.com, que tem muitos cursos ali, né? No nosso site, inclusive o curso do Caminho Eu Sou, como cursos de formação terapêuticas, tá? Que você pode vir a ser um terapeuta, se já é, será um terapeuta mega muito mais consciente. E se não for, você pode também estar adquirindo formação para ser um terapeuta com todas as nossas instruções, tá? Que é através desse nosso site, crisostelar.cursos, e assim como é também para os nossos livros. Você pode encontrar nossos livros tanto pela editora Alfabeto, quanto você pode adquirir os nossos livros por nosso intermédio mesmo, tá bom? E o nosso telefone é o 959-543300, 959-543300. Agora eu gostaria que você desse uma puladinha, Marcos, só para a gente falar sobre aquele outro tema que eu deixei até aberto aqui para a gente não se esquecer, falar um pouquinho das doenças resultantes da vida de um discípulo, e se der, as doenças dos místicos, né? Porque as pessoas, o que não falta e que nos ouve, são todos, né, muito místicos. Eu acho bacana. Falar sobre doença resultante de vida do discípulo é falar que tem origem em 4 causas distintas. Sim. A primeira é o resultado do bloqueio do livre fluxo de vida da alma, quando você impede que a sua alma manifeste aquilo que você veio. Nesse sentido, o seu talento. Uhum. São causadas por 3 influências ou fontes de contaminação. Essas fontes são erros antigos, ou chamados, vamos falar assim, pecados do indivíduo, pecados do discípulo, né, cometidos nesta vida ou em encarnação ou em vidas anterior, passadas. E não só a anterior a essa, né? Não. Isso é uma somatória. Anteriores. Ele vem para requalificar ela dentro da ordem divina. Sim. Nesse sentido de fazer o seu trabalho como discípulo, trabalhando a serviço da luz. Uhum. Defeitos e predisposições que são herdadas e comuns a todo o resto da humanidade. Ou seja, processo genético também está envolvido nisso. Né? Tá. O mal planetário, que é incidente sobre o ponto alcançado pelo chamado logos planetário condicionado pelo karma planetário. Então, dentro dessa esfera de evolução, ele vai
evoluir, ele vai encarnar dentro de um planeta determinado, de acordo com a diretriz do dirigente do Logos planetário. São condicionados pelas forças que emanam do plano sob a consciência do homem, que está primeiramente focalizada, ou seja, ele tem que ter uma consciência dirigida a essa evolução do seu plano individual, ou seja, da sua evolução como consciência humana. E os 5 principais tipos de doença que têm os efeitos secundários ou subsidiários, como falar assim, que podem produzir e dão resultado no que diz respeito à própria vida daquele discípulo, que não está imune, senão após as iniciações que ele passa. São várias iniciações, só que depois que ele passa para a terceira iniciação, que ele começa a sentir o alívio. Olha só que processo curioso. Evolucionário. Isso, sabe por que eu quis tocar nesse assunto, amados? Para que nós possamos desmistificar a mística retroativa. É um dos trabalhos da Crise Estelar. Né? Por quê? Porque, assim, é muito fácil, né? As pessoas, às vezes, faz parecer muito simples um estalar de dedos que você vai resolver toda a vida, né? Você vai praticar uma meditação, você vai entrar para o caminho espiritual e é como se fosse acabar todos os seus males. E não existe essa coisa de mágica. Existe, sim, um processo, um caminho a ser trilhado dentro de um processo de evolução espiritual e de trabalho interno, né? Que é uma das coisas que as pessoas se esquecem. Então elas entram esperando que imediatamente vai fazer milagre, ou dentro daquele composto religioso, ou seja, filosófico, que ela vai seguir, como é o nosso caso, os mestres da grande fraternidade branca, elas já fossem operar, nossa, eu estou fazendo os decretos, eu estou praticando as meditações e, no entanto, ainda está acontecendo as coisas, né? Por quê? Porque se esquece de tudo isso aí que você acabou de citar. Mas não pode ser feito uma das razões que feito de forma aleatória. Tem um processo escalonado que você tem que realizar para poder atingir sua evolução. Exatamente. E se libertar desse karma, se libertar desse processo decadente que a humanidade está hoje. Então, e não simplesmente no estalar do dedo, como você falou. Exatamente. É o que nós fazemos, orientamos de forma adequada. Fala aí rapidinho sobre as doenças dos místicos, para que a gente possa cumprir esses 3 temas de hoje rapidinho. Já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, mas dá tempo. É porque o que acontece? O discípulo raramente vai sofrer de tuberculose. Olha exceto que curioso. Quando karmicamente condicionado a isso. Tá. Se ele Ou seja, se ele escolheu passar por isso. Ou então ele fica sujeito a doenças sociais. Olha que curioso. Olha só, a gente fala de doença física e doença social, né? Muito interessante. Exceto as que possam afetá-lo fisicamente através da sua vida de serviço. Então, se ele vai trabalhar, alguma coisa vai pegar para impedir que ele prossiga no caminho. Tá, e aí o impede, evidentemente. Ou como o místico, né? O contágio pode atingir, mas não atinge seriamente, porque tem um certo conhecimento. O câncer pode vitimá-lo, sim, mas é mais provável que ele venha a sofrer doenças cardíacas e nervosas de algum tipo. Ou seja, então quem é pego é o sistema nervoso central. Sim. Será doença cardíaca e nervosa de algum tipo. O místico verdadeiro, ele sucumbe mais a situações puramente psicológicas, que são relacionadas com a personalidade integrada. Importante, geralmente e grandemente focalizado no plano astral. Então, ele é o plano das emoções. Puramente. É aí que pega, nesse sentido. Então, tem que estar bem atento a isso. Nossa, que fantástico. Acho que nós conseguimos cumprir os nossos 3 temas que eu queria ter colocado hoje. Então, assim, amados, se você gosta, curte, né? Curte o nosso canal, você pode obter aí mais, assistir com mais... e lembrar, né, recordar de tudo isso que a gente conversou aqui por nossos canais, tá? No YouTube, pela Vibe, enfim. Beijinhos, luz no seu coração, aquela gratidão imensa por ter estado mais uma vez com vocês pela nossa Vibe Mundial, a rádio que toca o seu coração. Gratidão. Gratidão e shalom. Shalom.